mandar o link depois para você. Então, começando a gravar, certo? Nossa primeira questãozinha aqui, ó, está dizendo o seguinte: determine a força em cada elemento da treliça carregada. Então, nós temos uma treliça, né, biapoiada, com apoio de primeiro gênero no apoio A e um apoio de segundo gênero aqui em C, né? Então, esse carinha aqui, ó, só tem reação vertical, né? E esse carinha aqui tem reação vertical e horizontal. Essa treliça é carregada por uma única força de 2 kN, né? Que vem aqui da direita para a esquerda, ok? E ele quer saber qual é as forças que atuam em cada um dos pontos, cada um dos nós, né? Então, eu tenho nó A, B, C, D, E. Então, nós temos aqui 5 pontos, 5 nós para analisar. Mas antes de começar a analisar nó, eu tenho que determinar o equilíbrio externo da minha treliça, né? Então, vamos colocar aqui, ó, as reações nos apoios. Eu tenho reação vertical em A, tenho reação vertical em C e tenho reação horizontal em C. Perfeito? Então, em relação a isso, eu tenho a seguinte situação. Primeira equação da estática que nós conhecemos, deixa eu fazer com outra canetinha aqui para ficar mais bonitinho. Então, temos aqui que o somatório das forças em X deve ser igual a 0. O que eu tenho atuando em X aqui, né? Eu tenho duas forças horizontais, né? Eu tenho uma força de 2 kN aqui e tenho o HC atuando aqui no ponto C. Então, temos assim, o meu HC menos 2 é igual a 0. O HC está vindo da esquerda para a direita, né? Porque a reação no apoio é sempre para o sentido positivo. E o meu 2 está vindo aqui, ó, da direita para a esquerda. Então, por isso, o sinal negativo. Então, HC menos 2 igual a 0. Então, meu HC vai valer quanto? Se o 2 está diminuindo, passa para lá, somando. Logo, temos o valor que HC vale 2 kN. Ok? A segunda equação que nós temos da estática é a somatória das forças em Y igual a 0. Então, somatório das forças em Y deve ser igual a 0. O que eu tenho atuando na vertical aqui? Eu tenho VA e VC, né? Só tenho essas duas. Então, o meu VA mais o meu VC é igual a 0. Posso fazer nada com essa equação aqui ainda, e observar que o sinal é positivo em VA e VC, porque nós sempre predispomos as reações dos apoios para o sentido positivo, né? Então, VA e VC está positivo, por isso o sinal aqui de positivo, ok? E aí, por último, e não menos importante, nós temos os nossos momentos, né? Então, somatório dos momentos em algum ponto é igual a 0. Vamos estabelecer o C aqui como momento, então, somatório dos momentos em C deve ser igual a 0. Então, analisando aqui bem a nossa questão, eu vou travar o ponto C, né? Então, qualquer força que tente levantar a minha estrutura, isso vai ser positivo, e qualquer força que tente abaixar a minha estrutura, isso vai ser um momento negativo. Então, primeira análise que nós temos, o VA não vai tentar levantar a estrutura aqui, ó, tracionar as fibras inferiores das minhas barras, então, ele vai entrar como positivo. Então, eu tenho aqui o VA vezes a distância do ponto A ao ponto C, 3 mais 3, 6, ok? O VC e o HC não fazem nada porque eles estão atuando no ponto, né? Então, ó,
Se eu botar aqui uma força vertical, ele só subiria, talvez, a estrutura, né, para cima, e o HC faria esse movimento, mas não rotacionaria. Agora, quando eu estou analisando a minha força de 2 kilonewtons, né, o 2 tenta jogar a minha estrutura para este sentido, que é o sentido de tentar abaixar ela, né? Então, o meu 2 vai gerar um momento negativo. Então, é menos 2 vezes a distância que eu tenho do ponto D ao ponto C, 3 metros. Então, menos 2 vezes 3 igual a 0. O que eu vou ter com isso, então? Eu vou ter que o meu VA vezes 6 é igual a 6, né? 2 vezes 3, 6. Então, isso vai me gerar o quê? VA é igual a 6 dividido por 6. Então, meu VA vale 1 quilonewton. Se o meu VA vale 1 quilonewton, então, aqui em cima, né? O meu VC vai valer menos 1 quilonewton. Alguma dúvida em relação aos valores que a gente achou? Não, tá tranquilo, professor. Alguém? Professor, eu consigo entender. Eu cheguei no resultado. Mesmo resultado aqui também. O José João tinha conseguido achar um 2 ali, mas acho que ele se consertou agora, né, José? Você tinha colocado ali, ó, VC menos 2 igual a... O que não ficou claro, Tides? Eu explico de novo, sem problema. Fala para mim. Não, prof, eu disse que não ficou nenhuma dúvida, tá tranquilo. Ah, tá, entendi. Tá bom, então. Tá, obrigada. Nada. Então, para quem tiver com alguma dúvida em relação ao ponto, ao método dos nós, agora vem aqui a nossa interpretação, certo? Achado o equilíbrio externo, eu tenho, né, que selecionar algum nó da treliça toda, ao qual eu desconheça no máximo duas forças, né, ou duas barras, né, que eu não conheça, que eu não conheço seus valores ainda de tensão interna. Então, esses pontos aqui só podem ser dois, ou o ponto A ou o ponto C, porque no ponto A sai duas barras e no ponto C também sai duas barras, né? Então, são duas barras que nós não conhecemos, então eu consigo resolver ou por A ou por C. No ponto E eu tenho 3, não dá para fazer, no ponto B eu tenho 4, não dá para fazer, e no ponto D eu tenho 3 também, então não dá para fazer. Então, tem que começar ou por A ou por C. Como eu sou canhoteiro, eu vou da esquerda para a direita. Então, vou começar primeiramente aqui no ponto A. Vou fazer uma linhazinha aqui para separar essa folhinha. E vou começar aqui o nosso nó A. Então, o nosso nó A sai dessa maneira aqui. Eu tenho aqui ele, vou fazer o diagrama dele. O que sai dele de forças que eu não conheço ainda? Sai uma força horizontal AB e sai uma força inclinadinha aqui para cima, chamado AE. Tenho aqui ainda a força vertical de VA. Eu preciso calcular, fazer cálculo para vocês verem essa parte aqui, ó. Deixa eu marcar aqui. Nós temos aqui o ângulo θ. Todo mundo consegue compreender que esse ângulo θ vale 45 graus? Ó,
eu tenho 3 metros aqui de base e 3 metros de altura, né? Então, se eu tenho um triângulo isósceles, né? Sendo um triângulo isósceles, os dois catetos são iguais, obviamente, então os dois ângulos internos, tirando o ângulo reto, também são iguais, né? E aí, para ser dois triângulos iguais e respeitar a somatória dos ângulos internos de um triângulo ser igual a 180 graus, então o nosso θ aqui, ó, nosso θ vale 45 graus. Certo? Então, temos aqui o nosso ângulo θ. Certo? Como eu não conheço as forças horizontais aqui ainda, a gente não começa a resolver teoricamente por x, né? Começa a resolver por y. E, então, por y teremos assim, somatório das forças em y igual a zero. Nós temos o VA para cima e temos também para cima a componente y da força AE sendo igual a zero. O valor do nosso VA era de quanto? 1 kN, né? Que está aqui, né? 1 kN. Então, temos 1 aqui, mais o meu AE vezes o seno de θ, igual a zero. O nosso 1 está para cá, passa para lá negativo, então o meu AE vai ser a relação de menos 1 dividido pelo seno de θ. Jogando isso na calculadora, temos aqui menos 1 dividido pelo seno de 45, temos um valor de menos 1,41, né? Então, nosso AE vale menos 1,41 quilonewtons. A canetinha mais fina ficou fácil de entender aí ou ficou ruim de ver? Show de bola, professor. Tranquilo, professor. Beleza. E aí, então, aqui eu posso partir para o somatório das forças em x sendo igual a zero. Tenho aqui em x, isso aqui está no primeiro quadrante, né? Então, o meu x tudo é positivo, então eu vou ter o meu AEx mais o meu AB igual a zero. O nosso AEx, ele é AE vezes o cosseno de θ, mais AB igual a zero. O nosso AE vale menos 1,41, né? Então, aqui, menos 1,41 vezes o cosseno de 45, né? Cosseno de θ, mais o AB igual a zero. Se eu pegar aqui, menos 1,41 e multiplicar pelo cosseno de 45, é cosseno de 4, 45. 1,41 vezes o cosseno de 45. Como eu não usei todas as casas decimais, né, dá 0,99, mas teoricamente isso é 1, né? Porque aqui anteriormente, 1 dividido pelo seno, esse valor vezes o cosseno é a mesma coisa. Então, tem um valor de menos 1, né? Mais AB igual a zero. Logo, meu AB vale 1 quilonewton. Chegamos a esses valores, certo? Com esses valores... Professor, Oi, pode falar. aqui então, na barra AE, é menos 1,41 kN compressão. Compressão, negativo compressão, isso. E o outro tensão. E o outro, tração.
Está positivo. Tração, isso. Isso. Ah, beleza, beleza. Tensão é o que ela sofre, tensão normal, que pode ser de compressão ou de tração. Beleza. Ok. Em relação aos nós que nós temos aqui, ó, se eu descobrir a E e a B, eu não posso ir para o ponto B, porque eu tenho 3 forças desconhecidas aqui ainda. Então, a gente vai partir para o nó E. Então, pegar uma outra folhinha aqui, colocar aqui de ladinho, e aí a gente vai fazer o diagrama de corpo livre do nó E. Nó E vai ficar assim. Sai uma força horizontal EB, sai uma força vertical EB, e sai uma força inclinada aqui para baixo à esquerda, EA. Aqui eu tenho o ângulo θ. E aqui, tanto faz eu querer começar ou X ou Y, porque eu conheço o AE, né? Então, se eu faço o Y, eu descubro o BD, se eu faço o X, eu descubro o ED. Então, aqui, tanto faz. A gente calcular isso. Então, deixa eu começar aqui por X, somatório das forças em X igual a 0. Eu tenho menos o meu EAX mais o meu ED igual a 0. O nosso EA era o valor de AE, né? Que está aqui. Então, eu tenho aqui menos EA vezes o cosseno de θ mais ED igual a 0. O meu EA valia menos 1,41. Menos com menos, mais. Então, eu tenho aqui 1,41. Pessoal, acho que é seno aí, hein? É o quê? Aí não seria o seno em X? Perfeito. Obrigado. Valeu. É porque está com o ângulo lá em cima, perdão. Conserta aí, povo. Obrigado por anotar. Seno. Perfeito. Então, menos com menos, mais, vezes o seno de θ mais ED igual a 0. 1,41 vezes o seno vai dar 1, né? A gente já viu anteriormente. Então, vou ter 1 mais ED igual a 0. Logo, o meu ED vai valer menos 1 quilonewton. E aí, agora, para o Y, eu vou ter somatório das forças em Y igual a 0. Então, o EA está para baixo aqui, né? Então, Y negativo, então eu tenho menos EA vezes o cosseno agora de θ, menos o meu EB igual a 0. O meu EA é menos 1,41, com menos aqui fica positivo, então 1,41 vezes o cosseno de θ menos EB igual a 0. Então, eu vou ter o valor de 1 aqui, né? Seno igual a, o EB está negativo, passa para lá positivo. Então, o EB vale 1 quilonewton. Então, EB igual a 1 quilonewton. Sinal positivo, tração. Sinal negativo, compressão.
a gente poderia partir para o nó D, ou para o nó D de dado, ou para o nó B de bola. Preferem qual? B de bola. Bola? Pode ser o B mesmo, professor. Então, o nó B tem a seguinte configuração. Deixa eu fazer ele mais um pouquinho para baixo. Eu vou ter uma força horizontal à direita, BC. Vou ter uma força horizontal à esquerda, AB. Vou ter uma força vertical para cima, BE. E vou ter uma força inclinada à direita para cima, chamado BD. E aí, meu ângulo θ, nesse caso, vem aqui, ó. Ângulo θ. Aqui eu não posso começar pela horizontal, né? Porque eu não conheço BD e BC, né? Então não vai dar para mim começar por X. Eu tenho que começar aqui por Y. Então, somatório das forças em Y tem que ser igual a 0. Tenho duas componentes de Y aqui, todas para cima, então positivo. Então, eu tenho o B, E, Y, mais o B, D. Opa, perdão. É B, Y, não, só B, tá? Tá em cima de Y. Mas aí sim o BD, Y igual a 0. O meu BE, qual foi o valor que nós achamos dele anteriormente? Não está aqui? BE, 1 positivo, né? Então, BE é 1, mais meu BD, né, vai ser BDY, o BD vezes o seno, né? Seno de θ igual a 0. Então, temos aqui 1 não. 1 tá positivo, passa pela negativa. Então, eu vou ter BD igual a menos 1 dividido pelo seno de θ. Então, o meu BD vai valer menos 1,41 quilonewtons. Já tem esse cálculo anterior. E aí, depois tem que partir lá para o X. Então, vamos aqui. Somatório das forças em X tem que ser igual a 0. Em X, nós temos aqui, ó, menos AB está indo para a esquerda, mais o meu BD, sua componente em X, mais o BC que está indo à direita, mais BC igual a 0. Quanto é que vale o nosso AB mesmo? Nosso AB vale 1, né? Aqui, ó. Isso. 1 quilonewton positivo. Aqui, então, fica menos 1. Nosso BD é negativo, né? Então, vou botar aqui entre parênteses, menos 1,41 vezes o cosseno de θ mais o BC igual a 0. Então, tem aqui menos 1, né? Porque 1,41 vezes cosseno vai dar 1, mais o BC igual a 0. Logo, meu BC vale 2 quilonewtons.
E esse valor já está comprovando que está certo o nosso cálculo, porque a gente descobriu anteriormente que o nosso HC era 2, não era? Isso mesmo. Então, ó, tá vindo 2, né? Por isso. Agora, vamos lá para o nó D? Conseguiram copiar já aqui, tranquilo? Ou para esperar um pouquinho? Professor, agora deu uma dificultada no áudio aí. Quem dificultou o quê? Não entendi. O áudio travou um pouco. O áudio? Isso. Agora voltou. Melhorou? Ah, tá, beleza, então. Posso passar para o nó D agora? Conseguiram copiar direitinho aqui a folhinha? Quem cala, consente, hein? Qualquer coisa, depois eu volto e vocês printam a tela. Então, agora, vamos para o nó D. As canetinhas aqui da Stabilo estão me fazendo sentir na terceira série, quando eu tinha canetinha hidrocor. Ó, o nosso nó D tá assim. Eu tenho uma força para baixo, DC, tenho uma força na horizontal à esquerda, DE, tenho uma força inclinada para baixo à esquerda, TB, e tenho uma força, né, que ela estaria entrando aqui, eu vou colocar ela aqui em azulzinha, para não confundir, que é 2 quilonewtons, saindo do ponto D também. E aqui, é o meu ângulo θ. Conheço o valor de DE, né? Conheço o valor de DB. Eu só preciso achar o valor de DC, né? Sendo DC, eu preciso calcular aqui só a somatória das forças em Y, né? Então, somatório das forças em Y tem que ser igual a 0. Então, eu tenho menos o DBY menos DC tem que ser igual a 0. Então, eu vou ter menos DB seno de θ menos DC igual a 0. O valor que eu tenho de DB está aqui, né? DBBD menos 1,41. Então, menos com menos mais, então tenho 1,41 vezes o seno de θ menos DC igual a 0. Esse carinha aqui fica 1, né? Então, eu vou ter menos DC, para o outro lado, menos 1. Logo, o nosso DC vale 1 quilonewton. E é o valor que nós temos na reação, né? Em C, ficando oposto a ele.
E aí, com base nisso, nós partimos para o último ponto, o ponto C, só para garantir que a nossa estrutura realmente está equilibrada. Então, temos aqui nosso nó C. E o nó C está assim. Tem uma força horizontal aqui, chamada CB, uma força vertical chamada CD, tenho uma força vertical em azulzinho aqui, C, tenho uma força horizontal aqui, chamada HC. Teoricamente, eu tenho todos esses valores, né? A gente só tem que comprovar que eles vão dar zero, né? Então, primeiro aqui, ó, somatório das em x tem que ser igual a zero. Quanto é que vale CB? Nossos cálculos anteriores? 2 quilonewtons. 2, né? Quanto é que vale HC? 2 quilonewtons também. 2 também. 2? 2. Só que ele tá na direção contrária, então vai ser menos 2. Isso. Ou não, peraí. Não, não, não. Direita. Vamos dar uma bizuiada aqui, ó. CB que tem que ser negativo. Agora vamos ver aqui que a gente pode ter se equivocado aqui. É que o valor de CB ele é negativo, professor, porque ele está contrário. Isso. Lindo. Perfeito. Aí, povo inteligente, tá mais ligado que eu. Então, dá zero mesmo. E aí, nossa segunda parte seria conferir que o nosso y também dá zero, né? Então, somatório das forças em y tem que ser igual a zero. Nós temos aqui VC mais CD igual a zero. O VC vale menos 1, né, que a gente tinha anteriormente, então menos 1. O nosso CD vale 1, né? Então, menos 1 mais 1 igual a zero. Então, zero igual a zero. Chegamos à conclusão que realmente nossos cálculos todos estavam corretos e todos os meus nós estão equilibrados. Top demais. Próximo. Alguma dúvida, pessoal? Comi de boa. Vou me ali rápido, Dex, por favor. Vou para copiar aí, caso tenha perdido alguma coisa. Deixa eu tentar colocar todas as folhinhas aqui.
Galera, como é que é o nome desse livro que o professor está usando? Qual o nome do quê? O nome desse livro que você está usando? A Mecânica para Engenharia Estática. Essa questão que eu usei agora. Para quem chegou depois, printa a tela aí que eu vou botar a questão toda feita, ó. Depois só gira a tela aí para vocês, ó. Início da questão. Printa aí. Aí depois nós fomos para essa resolução aqui. E aí depois finalizamos aqui. Beleza? Ih, bagaceira. Volta aqui, quadrinho. E aí, vamos agora fazer a nossa segundinha aqui, ó, que é pelo... Qual que é esse capítulo, professor? Da atividade, qual que é o capítulo? No livro que eu estou usando de hoje é o capítulo 4, Estruturas. Aí as duas primeiras sessões, seção 4.1 e 4.2, eu acho, se não me engano. Eu coloquei lá no o link deles, desculpa, é o 4.2 e o 4.2, 4.3 e 4.4. Coloquei eles lá nos links do fórum. Bom, a nossa segunda atividade de hoje é essa aqui, ó, e fala o seguinte: determine as forças no elemento BE. Ou seja, o que ele quer aqui, ó, é esse carinha aqui, ó, BE, ok? Em relação ao método das seções, a vantagem dele que nós discutíamos anteriormente é que eu não preciso toda a minha treliça para achar as forças de um determinado elemento, né? Desde que eu faça a seguinte situação. Se eu cortar a minha estrutura, né, numa seção, ao que eu possa transformar o elemento que eu quero procurar em uma força, então eu consigo trabalhar isso, certo? Então, a seção que eu tenho aqui, ó, a fazer é uma seção que corta a minha estrutura neste sentido aqui, ó. Eu vou chamar de seção M, certo? Então, eu estou cortando 3 elementos. Estou cortando CB, EB e EF, certo? Se eu for pegar essa estrutura da seção, da parte que ficou para baixo, eu sou obrigado a calcular a reação no ponto A e a reação no ponto G, né? Para depois fazer a seção. Então, quando eu tenho o método da seção, eu posso me dar o luxo de escolher a que parte da seção escolher, né? Então, se eu olhar, ó, ela daqui para cima, eu só tenho 2 forças atuando nela, e aí eu posso fazer as minhas
as minhas equações, né, as minhas correlações das equações básicas da estática, sem que necessariamente nós calculemos as reações externas que está atuando nesse elemento, certo? Então, o que vai ficar aqui? Vou fazer aqui do ladinho como fica a nova seção. Eu vou ter um triângulo aqui, ó. Esse triângulo é composto dos pontos D, E e C, né? Tem as forças que atuam nele, né? Externas, né? Eu tenho uma força horizontal de 6 quilonewtons, tem uma força horizontal que atua no ponto C de 5 quilonewtons, e aí as barras que são cortadas são transformadas em forças, né? Então, aqui no nó C, sai uma força que eu vou chamar de CB, sai uma força inclinada aqui no ponto E, que eu vou chamar de EB, e sai uma força também inclinada, que tem a mesma direção e sentido daqui da barra DE, que eu vou chamar de EF. E aí, ó, esse carinha aqui, tudo vira uma única estrutura. Então, eu tenho uma área sombreada que, teoricamente, seria esse cara todo aqui, ó. Quem estava com dúvida no método da seção, ficou mais clara essa explicação? Sobre como selecionar a seção para a gente calcular? Positivo. João, ok aí para você? Você estava com dúvida aquela hora? Zé, Diles, que estavam com dúvida? Tá tranquilo, professora. A explicação tá ótima. Obrigada. Beleza, de nada. Então, agora, eu tenho que achar o meu elemento BE, né? Então, ele quer essa força aqui, né? Esse carinha aqui. E aí, eu tenho que, dentro das minhas 3 equações básicas da estática, tentar achar uma forma em que eu consiga calcular ele, certo? Analisando o somatório das forças em X, somatório das forças em Y e somatório do momento em algum ponto sendo igual a zero, qual das 3 equações vocês usariam? Momento. Momento? E por quê? Porque o momento ele vai ver a diagonal ali de EB, enquanto o X e Y ele vai ver só vertical e horizontal. Em que ponto você trabalharia o momento? É o Renan que está falando? Isso. Renan, em que ponto que você colocaria esse momento para que o EB gerasse momento direto? Deixa eu pegar um. Ih, Professor, eu já usaria aí o movimento das forças em X. Eu tenho 2 valores em X e apenas... Ah, não, ficaria o EF, também tem que mudar, né? Tem que achar o ângulo primeiro. teria o EF também em X. Então, estaria me complicando ainda. Vamos pensar. Ajuda a pensar aí.
Presta atençãozinha rapidinho. Se eu faço um momento em D, eu consigo eliminar CB e F? Se eu fizer um momento lá no dado? Sim ou não? Eu fico só com EB de coisa, de análise? Desconhecido? Acho que não, fica EB e EF, né? Ó, vamos pensar aqui, ó. Eu tô com a minha peça aqui, certo? Travada aqui. O CB não puxa ela? Não. Se puxa, não gira, não é isso? Ó, onde está o meu EF? Não está puxando a barra também, ó? Está saindo do nó D. Ela não rotaciona, tá vendo? Ela não rotaciona? Certo. Ó, então o meu CB não rotaciona e o meu EF também não rotaciona. Então, teoricamente, eu só ficaria com o EB. Ó, meu EB estaria aqui, ó. Ele está atuando assim, ó, nesse sentido. Então, ele tentaria rotacionar a minha estrutura, né? Não é isso? Sim ou não? Então, Sim, ele, Professor, ele não Pode precisa- falar. eu Oi. tô com muita dificuldade para saber onde eu uso força em X, a força em Y, aí em momento. Tá. Explica de novo, por favor. Você conseguiu entender por que eu estou usando a seção da parte de cima, né? Sim. Beleza. Observe o seguinte, se eu fazer somatório das forças em X nesse elemento como um todo, certo? Quais são as forças horizontais que nós temos? Ó, 6 kN, 5 kN. Se tem barra inclinada, tem força, tem componente horizontal, né? Então, eu teria a horizontal de EB e a horizontal de EF. Então, eu teria duas forças que eu não conheço. Então, eu faria somatório das forças em X e ficaria com duas incógnitas. Então, teria o meu problema. Se eu faço somatório das forças em Y, eu vou olhar todas as forças verticais. Eu tenho CB, eu tenho EBY e eu tenho EFY. Eu fico com 3 forças desconhecidas. Então, também não conseguiria trabalhar com ela. Então, a única equação que me resta, neste caso, é trabalhar com momento em algum ponto e eliminar o máximo de incógnitas possíveis. Quantas incógnitas? Entendi. Eu tenho CB, EB e EF, não é isso? Então, quando eu travo aqui ó, o momento em D de dado, observa que o meu CB está saindo aqui do nó, né? Do nó D, então ele não rotaciona a minha estrutura, e eu tenho o EF também saindo dele aqui, ó. Então, toda vez que as minhas forças entram ou saem do nó, mesmo que seja na projeção, ele não rotaciona a estrutura, correto? Então, significa que anularia CB e EF? Exatamente, porque no meu nó D aqui, ó, esses caras não giram. Lembra da semana passada que a gente fez essa questão aqui, ó? A gente fez essa, certo? Aí, quando a gente foi lá para o nó NN, ficou assim, ó. No nó NN, a gente não fez um momento em H, porque no que era momento... fora, um ponto fora que não rotacionava, né? O HI entrava no ponto H e o JH entrava no ponto H também. Então, eliminava essas duas incógnitas, ficava só o GI. Entendi. Certo? Então, eu tenho que procurar um ponto que elimine a maior quantidade possível de forças. E, neste caso, é no meu nó D. Então, quando eu escolho um momento, eu tenho que pegar um ponto que está saindo duas forças. Que está eliminando o máximo para eliminar essas incógnitas. Aqui podia sair mais uma horizontal aqui, uma vertical. Se você está escolhendo esse nó e ele projeção, ele não rotaciona o ponto. Mais ou menos, entendi. Então, vamos de novo. Se quiser, eu vou pegar.
É só que aqui, ó, se você pegar o nosso lapisinho aí, faz um lapisinho aqui, ó, se você segurar ele aqui, né? O meu CB não tá puxando essa barra? Aqui, ó, tá puxando. Se ele puxa, né, Sim. jogar a mistura para baixo, mas ele não rotaciona. Vamos lembrar que momento é rotação. Então, esse cara faz isso aqui, ó, joga ele para baixo. Esse carinha aqui, ó, o EF, pega puxa ele aqui nessa diagonal, mas não rotaciona. Agora, quando eu analiso o EB, ó, ele tenta fazer esse movimento aqui, tá vendo? Então, ele rotaciona Sim. AD. Por isso que eu estou escolhendo ele. Aquela força de 6 kN, ela vai anular também, professor, ou ela vai aplicar? Mas ela tá atuando, ó, eu estou aqui com o meu ponto e tem uma força aqui, ó, tentando empurrar o meu nó para cá, ó. Então, ele só empurraria e não rotacionaria. Agora, o 5 rotaciona, tá vendo? Ó? Entendi, agora entendi. Certo? Tô pegando. É isso aí. Tô entendendo também. Perfeito. O método da seção é muito fácil, só que você tem que descomplicar o cálculo. A análise dele é um pouquinho mais rebuscada. Beleza, tá com o pau. Partimos agora para o momento em D. Só que, antes de partir para o momento em D, vamos analisar uma outra coisa. Quando eu estou aqui em D, a minha força EB gera força vertical e horizontal, concorda? Concordo. Sim. Então, ó, a força horizontal de EB gira a peça, né? Ó, gira a peça. E se eu olhar aqui também a força vertical, também gira, não é? Sim. Então, eu tenho que achar aqui, ó, algum ângulo, ou esse aqui, para fazer a decomposição horizontal e vertical do meu EB. Certo? Tá. Então, eu vou chamar esse cara aqui, ó, esse cara aqui de θ, tá? Preciso achar esse cara. Eu sei que a altura desse triângulo aqui, ó, BCE, é 2 metros, certo? Certo. Só que eu não conheço quem é essa base aqui. Mas se eu fazer uma relação de semelhança de triângulo, eu consigo dizer que base é essa, não é? Consegue ver o triângulo ADG aqui? Sim. Beleza. Esse triângulo, ele tem 6 de altura por 3 de base, né? Sim, é como se fosse a metade. Isso. O triângulo menorzinho que eu tenho aqui, ó, triângulo 2 de altura por uma basezinha. Eu consigo 2 e 1. fazer. Ó. Acho que é. Tá vendo esse aqui, ó? Ó, eu tenho aqui 2 e eu não sei o valor. Aí eu tenho um cara aqui que é 9, 3, né? 6, não? 6, perdão, desculpa. 6, 3. Isso. Aí, como é que eu faço a semelhança de triângulo? Divide a altura por 3 e a base também. Por 3? Por 3, não é isso? Não. Sim, Por 2. A altura total de 6 metros dividido para 3. Quando eu tenho 6 de altura, é o equivalente a 2, né? Isso. Regra de 3. Isso, perfeito. Então, quando eu tiver 3 de base, eu vou ter x de base também. Então, a gente vai aqui e faz a relação. Então, eu vou ter o quê? Que 6 vezes x é igual a 6, né? Logo, esse meu x vale 6 dividido por 6. metro. Perfeito. É isso aí. Então, esse x aqui, ó, vale 1 metro. Então,
eu tenho cateto oposto valendo 2 e cateto adjacente valendo 1, né? Então, a tangente de θ é a relação de 2 dividido para 1, 2. A tangente a menos 1 de 2 vai valer quanto? A gente quer saber. 63 graus e 43. Tangente a menos 1 dá razão entre 2 dividido para 1, 2, dá 63,43, né? Exato. Perfect. Então, o que é que nós temos ali agora para calcular molezinha? Temos assim, deixa eu fazer de azulzinho. Temos assim, somatório dos momentos em D tem que ser igual a 0. Então, analisando o seguinte, toda força que tentar fazer essa rotação aqui, ó, subir a estrutura, positivo. Toda força que fazer ela baixar aqui ou rotacionar nesse sentido, negativo. Ok? O meu 6 aqui não rotaciona ela, porque está em cima do nó D, né? Mas o meu 5 aqui rotaciona, certo? Então, eu tenho 5 tentando levantar ou abaixar a estrutura. Ó. Levantar. Levantar. Então, eu tenho 5. Distância do ponto C ao ponto D. 2. 2. Então, 5 vezes 2. Certo? Aí eu tenho as componentes EBX e EBY que vão tentar rotacionar também. O meu EBX faz esse sentido aqui, que é negativo, concorda? Sim. Ó, nó D está aqui. O EBX não atua nesse cara aqui, ó, nessa barra aqui, ó. Sim. Ó, vai empurrar essa barra aqui, ó, para fazer esse sentido, certo? Verdade. E aí, se eu for analisar aqui, ó, em relação a C que vai prolongar para D, o Y dele também vai abaixar, certo? Então, tanto a componente X como a componente Y, rotação São negativo. Então, eu vou ter aqui, ó, menos EBX vezes que distância? Se está em X aqui, eu tenho que olhar a distância vertical. Então, 2 metros. Menos o meu EBY. Vezes 1. Olhando a força vertical, eu tenho que olhar a distância horizontal. De E até D tem 1 metro que a gente achou anteriormente. Então, é EBY vezes 1 igual a 0. Então, nós temos 10 menos EB vezes o cosseno de θ, vezes 2, menos o meu EBY vezes o seno de θ, vezes 1 é ele mesmo, então, igual a 0. Vamos lá. O meu cosseno, né, cosseno de 63,43 está valendo 0,447290, gigante aqui, né? Vezes o 2 aqui, esse cara vai ficar 0,89. Então, eu tenho aqui, ó, 10 menos 0,89 B. Eu vou decoração pro papai, ó. E aí, Deus, tá bom. Microfone, André. galera. O seno de 43 dá 0,89, né? Então, eu tenho aqui menos
0,89 vezes o EB igual a 0. Então, temos aqui 0,89 menos 0,89, né? Dos dois negativos, então, vezes 2. 1,78. Então, eu tenho 10 menos 1,78 EB igual a 0. O 10 passa para lá negativo, menos com menos vai ficar tudo mais, então eu tenho EB igual a 10 dividido para 1,78. Então, 10 dividido para 1,78, vamos achar um valor de 5, aproximadamente 62. Então, 5,62 quilonewtons. Sendo positivo, essa minha barra vai estar sendo tracionada. Alguma dúvida em relação a essa análise? Espera aí, professor, só um minutinho, estou copiando aqui. Estou operando. Todo o tempo do mundo. Não, tranquilo. A dificuldade foi só achar qual era o ponto que a gente ia achar o movimento. Isso, essa é a pequena dificuldade do método da seção. Depois que você acha onde ela está, aí ficou moleza. O momento em que a vida está começando. E professor, Pode falar. por que esse menos 1,78 passou positivo na divisão? Ó, o positivo passa para o outro lado negativo, certo? Aí, se eu multiplicar menos 1, o menos fica positivo e o menos 10 fica positivo também. Ah, sim, beleza, valeu. E, teoricamente, é isso que nós tínhamos para hoje, só para dar uma aquecida aí no método das seções, no método dos nós. Segunda-feira a gente vai fazer mais alguns exemplos, e aí a gente encerra o nosso conteúdo de treliça. Aí, vocês têm até segunda para enviar lá a atividade, né, para o professor corrigir, dar uma olhada. Quem tiver dúvida, manda lá no fórum para te dar uma olhadinha também. Amanhã cedo, eu olho com calma lá as suas questões e te dou os feedbacks, tá? Professor, Olha lá. tem como o senhor mostrar de novo aí aquelas folhas do exercício passado? Tem sim, peraí. Vamos printar aqui, por favor. Professor, dá um parecer para a gente aí com toda sinceridade, qual a probabilidade de voltar à aula quando acabar esse decreto? Teoricamente, até segunda ordem, nossas aulas voltam dia 6, né? Segunda-feira aqui, 7 dias. E que o governador aumente a quarentena, né? Beleza, então. Está seguindo, teoricamente, o decreto do governador. Printaram a primeira página? Tá querendo printar? Printei, professor, só que tá muito ruim a resolução, não dá nem de ver os números direito. Dá como dá zoom ou não? Dá zoom? Peraí.
Eu printei. Oi? Oi. Eu printei, eu Printou mando no todas, grupo. Céu? Peraí. Deixa eu ver se eu consigo dar zoom pelo celular aqui. Assim, eu acho que dá. Vai ficar ruim se eu der zoom aqui, ó. Eu acho Professor, eu acho que é a câmera dele. Ok, pra mim. Acho que pra mim também. talvez seja a internet que vocês estão aí. Pera, eu vou mandar e tu vê se tu... Hein, Darlan, eu tiro foto e mando do meu caderno pra você. Eu fiz aqui tudo. Ah, tá. Obrigado, André. Manda no grupo aí pra nós. Vê lá no grupo. Eu mandei lá. Tá, obrigado. Eu acho que ficou bom. Se a sua internet estiver meio ruinzinha, aí realmente vai ficar com a resolução ruim, mas quando você for ver a gravação depois, dá para ver também melhor, tá? Sim. Porque, teoricamente, eu estou gravando em 4K. 720 lá, a resolução lá do que vai para o YouTube. Calma, 4K. O iPhone grava em 4K, né? Não sei se vai em 4K para o YouTube, mas que ele grava, ele grava. Aí a outra... Não, é porque o YouTube ele baixa muito a resolução para poder ele compactar o vídeo. Ah, tá, entendi. No iPhone, normalmente, ele grava em 1080p. Aí sim, 4K tinindo. Só que aí você leva para o YouTube, ele baixa para 480, 720. Eu estou gravando em 720, que é o que o MITS me permite. E aí, para quem quer copiar a outra que faltou, só printar aí, ó. A questão 2. Hein, professor, são quantas folhas? A primeira questão tinha 3, e essa aqui, a questão 2 só tinha essa umazinha. Certo? De boa? Só um momentinho. Eu só vou interromper a gravação aqui, vocês podem continuar falando, tá? Senão a gente fica com um monte de